na direção de nosso querido irmão Ninha, que traz pra gente a primeira pregação deste domingo. Ó Senhor, libere sobre a vida de Ninha agora uma unção potente do Teu Espírito, própria para esta primeira pregação, para este primeiro momento. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe, Senhor, que este encontro iria acontecer desde sempre. Tu sabia, Senhor, que era Ninha quem viria pregar essa primeira pregação deste domingo. Então eu creio firmemente que o Senhor já preparou no coração dele o que esta assembleia precisa ouvir. O que eu te peço agora, ó bom Deus, dobre no coração de Ninha, dobre na sua palavra o peso da sua unção, o peso da sua glória, para que ele fale conosco de uma forma avivada e eficaz, de forma que o nosso coração não consiga resistir, mas se deixe vencer pela tua palavra, que não será dita pela boca deste irmão. Pela intercessão de Maria, a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ele, a Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazios ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Para sempre. Crusacracite mihi lux, non draconsite mihi dux, vade retro satana, nunca suade mihi vana sunt mala quiliba, ipsi venena biba. Crusacracite mihi lux, non draconsite mihi dux, vade retro satana, nunca suade mihi vana sunt mala quiliba, ipsi venena biba. Crusacracite mihi lux, non draconsite mihi dux, vade retro satana, nunca suade mihi vana sunt mala quiliba, ipsi venena biba. Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimet nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostros, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedito fruto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Quem não me conhece, levanta a mão. Quem não me conhece, não está perdendo nada, irmão. Se você sair daqui conhecendo Jesus de Nazaré, o gigante de Israel, o filho da Virgem Maria, aí você ganhou tudo na sua vida, aleluia. Meu irmão, eu me chamo Ninha de Maria, sou um servo da comunidade católica Terra de Caná de Guanambi, aqui da diocese mesmo, de Caeté. Sou, graças a Deus, casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos. Tenho um filho de 29 anos, tenho um filho de 22
E tem uma princesa de 18 anos. Deus me presenteou com uma santa que eu tenho dentro de casa. Não sei se eu sou o único, não vou dizer que eu sou o único, tem muitos pregadores por aí. Mas a minha filha, ela tem PC, ela é nossa para o resto das nossas vidas. Deus nos presenteou, ninguém nos toma. Ela é especial, ela é cadeirante. Ela não anda, ela não senta, ela não fala. Mas eu tenho a impressão que é ela que sustenta a minha casa espiritualmente. Amém? Hoje está comigo aqui da comunidade, está Lúcia, minha esposa, está ali. Levanta aí, meu bem, para o povo te ver. Apesar de não precisar levantar, que sua beleza abrilhanta isso tudo aqui. Júlio está ali. Alana, cadê a Alana? A Alana está ali atrás. E tem Heitor, que é neto da comunidade Terra de Caná. O nosso trabalho é ajudar famílias que sofrem na dependência química, álcool e droga. Também ajudamos casais com dificuldade no sacramento do matrimônio, jovens também com depressão. São N os trabalhos da comunidade Terra de Caná. E hoje o Senhor me trouxe aqui para pregar o santo e poderoso evangelho, e eu desejo que o Senhor realize o milagre que você veio buscar aqui nesse Aviva Guirapá. Amém? Pegue comigo Ezequiel capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E a palavra vai nos dizer dessa forma: a mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles. Por todos os lados, notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e que estavam todos secos. Diga comigo, secos. Então Javé disse: criatura humana, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: profetize dizendo: ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Diga, reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que começaram a se aproximar um do outro, cada um com seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne, e que a pele o recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: profetize ao espírito, criatura humana. Profetize e diga: assim diz o Senhor Javé, espírito venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir forte a palavra de Deus. Desde ontem estamos falando aqui de profetas, de chamado de profetas. O profeta Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, é contemporâneo de Daniel. Não viveram juntos, mas eram contemporâneos.
Jeremias, ele pregava em Judá, Daniel pregava no palácio, mas Ezequiel, ele tinha a difícil missão de pregar no cativeiro, quando o povo de Israel era cativo na Babilônia. O cativeiro demorou 70 anos, diga comigo, 70 anos. Foram 70 anos de sofrimento, de luta, de labuta, e que muitas vezes no meio das lutas e das labutas, o povo não conseguia enxergar que Deus estava ali com eles. Deus, ele já dizia a Jeremias: Jeremias, diga ao povo que plantem aí mesmo, diga ao povo que colham aí mesmo, que criem seus filhos aí mesmo. Caso eu deixei de ser Deus, caso eu deixei de cumprir alguma promessa que eu tenha feito. E Jeremias, ele pregava a vinda do cativeiro. Baruque, ele veio pregando o arrependimento, mas Ezequiel, ele veio pregar o levantamento de um povo. E aonde estava esse povo? Aonde era esse vale de ossos? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: onde é que está esse vale de ossos? Você sabe aonde está esse vale de ossos? Diga comigo, esse vale de ossos está em Jacaraci região. Diga, profetiza aí, esse vale de ossos está aqui em Jacaraci e região. Mas em nome de Jesus, esse mesmo vale de ossos vai se levantar ainda hoje, aleluia, glória a Deus. Ezequiel, filho de Buzi, ou filho de Buzi, sacerdote, porque filho de sacerdote também era sacerdote. Quando Ezequiel foi levantado por Deus dentro do cativeiro na Babilônia, Ezequiel, ele tinha de 25 para 26 anos. O sacerdote, ele começava a fazer as suas atividades sacerdotais aos 30 anos. Ezequiel, ele não teve condições de exercer as atividades sacerdotais, de oferecer o sacrifício no templo, porque ele estava a mais de 1000 quilômetros fora de casa, longe da sua terra natal. Ezequiel, pai e mãe já eram mortos. Ezequiel, Deus anunciou a morte da esposa de Ezequiel dentro do cativeiro da Babilônia. O Senhor proibiu Ezequiel de chorar o luto da esposa. A Bíblia não diz porquê, mas Deus proibiu Ezequiel. Talvez porque os mortos têm que enterrar os seus mortos, já disse Jesus. Ezequiel, ele, o primeiro encontro dele com o Senhor, a primeira visão que Deus deu a Ezequiel, Ezequiel também era chamado profeta das visões, porque Ezequiel, meu irmão, minha irmã, Deus chamou ele para viver não uma vida natural, diga comigo natural, mas uma vida sobrenatural, porque você viver no natural é muito fácil. Você perder pai e mãe é natural, sim ou não? Todo mundo morre, sim ou não? Você perder esposa é natural, sim ou não? Mas o primeiro impacto que Deus, ele coloca Ezequiel para viver é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Uma vez uma jovem me encontrou no retiro de carnaval de Guarani e perguntou bem assim: Ninha, como é que você consegue viver tanto tempo no fogo? Mas que olhou para mim e falou assim: você já está ficando velho e não perdeu o fogo. Eu falei: minha irmã, é porque aquilo que eu busco de Deus, eu busco o sobrenatural de Deus, porque só o sobrenatural de Deus me sustenta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: só o sobrenatural de Deus te sustenta. O profeta Ezequiel, sacerdote de Israel, ele está à beira do rio Quebar. No dia 5 do quarto ano, do dia 5 do quarto mês do 30º ano, ele está ali passeando à beira do rio Quebar com os exilados, e de repente o céu se abre sobre a cabeça de Ezequiel. Ezequiel, ele começa a olhar e ele começa a ter uma visão sobrenatural. Depois daquela visão, a vida de Ezequiel, ela nunca mais foi a mesma. Ele começou a ter visões de tudo aquilo que o Senhor iria fazer na vida daquele povo, porque Deus, ele levantava Ezequiel para um povo. Ezequiel, os dons dele, as visões dele não era para ele. Talvez Ezequiel, diante de todo o sofrimento de não ter mais pai, não ter mais mãe, não ter esposa, a Bíblia não fala de filho de Ezequiel. Aquilo que nós conhecemos de Ezequiel é somente no livro de Ezequiel. Diante
até da exclusão que Ezequiel vivia dentro do cativeiro, que as pessoas não tinham Ezequiel no início como um profeta, talvez ele desejou parar. Como todos nós um dia passamos por aridez espiritual. Eu não sei como que muitas pessoas tentam se colocar num pedestal e dizer que eu sou um cara forte, eu estou sempre com vontade de rezar, eu estou sempre no fogo. Todos nós um dia temos vontade de chutar o balde, sim ou não? Mas acredito eu que Ezequiel, ele nunca desistiu de pregar no meio daquele povo birrento, um povo teimoso, um povo idólatra. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós precisamos continuar não por nós, precisamos continuar pelos outros. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você precisa continuar, não é hora de desistir, porque tem alguém que precisa ouvir a sua profecia. O céu se abre diante de Ezequiel. E qual é a primeira visão de Ezequiel? Qual é a catequese de Ezequiel? Qual é o chamado de Ezequiel? O primeiro impacto de Ezequiel é espiritual. Ezequiel, ele olha para cima e vê um trono de safira, diga glória a Deus, circulado de fogo e luzes piscando, diga aleluia. E sobre aquele trono ele vê um arco grande com outro arco dentro, diga glória a Deus. Ezequiel, ele olha novamente e ele vê 4 seres com 4 asas, diga aleluia. Ele olha novamente e vê 4 rostos, diga glória a Deus. E de repente ele olha e vê alguém sentado. Quem é que está sentado? Apocalipse capítulo 5 versículo 3. Aquele que está sentado no trono, toda honra, glória e louvor. Ele vê o trono de Deus. Assim como Isaías no capítulo 6, que vê o trono de Deus e os serafins voando sobre o trono de Deus. Assim como João, ele é arrebatado ao trono de Deus em Apocalipse 4, assim como Daniel no capítulo 7, ele sonha com o mesmo trono de Deus. E ele de repente ele olha e ele vê que os arcos eles começam a se mover. E aqueles arcos, de repente quando ele olha, tem vários olhos envolvendo aquele arco. Isso significa que o único olho que tudo vê é o olho de Deus. Está em todo lugar, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele vê todas as coisas. Ezequiel de repente ele olha e ele vê que aqueles 4 seres, aqueles 4 anjos que tem 4 asas, as 2 asas se inclinam para diante de Deus como reverência, 2 asas cobrem o corpo como submissão. Os anjos que tomam conta do trono de Deus. De repente ele olha e ele vê 4 faces. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: de quem é essas faces? Vai dizer a igreja, vai dizer a teologia que ali já é, sabe o que, amados? Ali já é Jesus de Nazaré, as 4 faces de Jesus. Ezequiel olha e vê a face de um leão. O leão, ele é o rei da selva. Na savana à noite, os bichos eles começam a rugir, eles começam a gritar, eles começam a latir. Aí o leão, na savana, ele só dá um rugido. Quando ele ruge, todos os outros bichos se calam diante do rei. Abraão, ele já profetizava: Judá é um leãozinho, e o cetro de ferro, o cajado de fogo nunca sairá da tribo de Judá. Isaías já profetizava que o leão da tribo de Judá viria da estirpe de Davi, do broto de Jessé, da estirpe de Davi. E Jesus de Nazaré, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então a primeira face que Ezequiel já enxerga naquele trono é do leão da tribo de Judá, diga glória a Deus. Ezequiel, ele olha e ele vê a face de um touro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: nem imagino o que seja. Boi quer dizer submissão, quer dizer serviço. Naquele tempo o boi era para tudo. O boi ele puxava o arado, o boi ele puxava o moinho, o boi carregava aquelas pedras para construir as pirâmides do Egito. O boi ele puxava o carro de boi, o boi pegava todas
Todas as colheitas levavam para o templo na época de Pentecostes, no tempo de Pentecostes. Então todo o serviço naquele tempo era feito através do touro, através do boi. O boi era o servo. E Jesus foi o grande servo. Os discípulos vinham discutindo atrás de Jesus. Jesus parou e disse: o que é que vocês vêm falando? E eles queriam saber, em meio a eles, quem era o maior. Jesus olha e fala bem assim: dentre vós, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então Jesus é o servo. Por isso a segunda face, o touro, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: quer ser grande? Sirva. Ezequiel, ele olha e ele vê a terceira face, que é a face de um homem. Quem é esse homem? Também é o homem perfeito. O homem perfeito só existe um: Jesus de Nazaré, o filho da Virgem Maria. Jesus que veio como um homem, se igualou a nós menos no pecado. É aquele que saiu, é aquele que visitou, é aquele que entrou em todas as casas, aquele que andou com prostituta, aquele que andou com cobradores de impostos, aquele que perdoou, aquele que ressuscitou os mortos. Então só Jesus é o homem perfeito. A terceira face, o homem. Agora a quarta face da visão de Ezequiel é uma águia. A águia, ela veio para ser motivo de contradição entre os animais. Ninguém tem a visão da águia, ninguém tem o faro da águia. Animal nenhum tem o poder de regeneração da águia. A águia, quando ela está velha, que ela não consegue mais caçar, que as unhas se dobram, ela vai nas pedras, ela bate, 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 até soltar aquela unha velha. Quando o bico não consegue comer mais, que ele entorta, ele dobra, ela bate aquele bico ali na pedra e solta e sangra. Aí ela começa a regenerar, vem um novo bico, vem novas garras, e aí ela volta a caçar, ela volta a se alimentar. A águia é um animal que ela não teme a tempestade. Jesus não temia a tempestade. Você já viu alguns pregadores falando: você tem que ser águia, já viu? Não que você tem que ser leão. Só existe um leão, que é o da tribo de Judá. Só existe uma águia, que é Jesus de Nazaré. Porque a águia diante da tempestade, ela dá um voo e ela fura a tempestade. E se ela não quiser dar um voo e furar a tempestade, ela voa mais alto que a tempestade e passa por cima da tempestade. Aí vem o pregador falar para mim que eu tenho que ser águia. Eu sou ovelha, eu sou 100% dependente do pastor. Quando vem uma tempestade, todos nós, quando vem uma tempestade, nós frouxamos e gritamos: Senhor, socorre. É assim, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você não tem cara de águia, você não tem cara de leão, mas de ovelha tem. Está meio surradinha, mas tem. Mas ainda hoje Jesus vai botar essa lâmpada a brilhar. Aleluia. A águia, nada para ela, nada para Jesus de Nazaré. O túmulo não parou Jesus de Nazaré. O único bicho que tenta parar a águia é o corvo. O corvo, quando a águia ela está em batalha, o corvo ele sobe em cima dela e começa a bicar na cabeça dela. Ô treva do capeta, um bicho do Satanás. E começa a bicar ali na cabeça dela, tentando parar. Você sabe o que é que a águia faz? Ela começa a subir. Ela sobe, 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 vai subindo, subindo, voando. Ninguém voa tão alto quanto a águia. Ela voa, ela sobe, 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 começa a faltar oxigênio. E os corvos não aguentam. Aí eles começam a cair porque não conseguem respirar. A quarta face da visão de Ezequiel é a águia. As quatro faces de Jesus de Nazaré, o gigante de Israel, filho da Virgem Maria. Ali já tinha a presença de Jesus, o leão da tribo de Judá. O que é que acontece diante de uma glória dessa? Ezequiel está ali prestando atenção, ele nem pisca. Ezequiel ele começa a perceber que aonde os arcos vai, os quatro seres vivos também vai. Se os arcos vai para um lado, os seres vivos vai. Se o arco desce, os seres vivos descem. Se o arco sobe, os seres vivos também sobem. Significa que tudo é Deus que controla. Nada está fora do controle de Deus. A ordem é dele.
diante dessa glória, o que acontece com Ezequiel? Ele cai como morto. Assim como aconteceu também com Isaías, em Isaías no capítulo 6, assim como aconteceu também com João em Apocalipse no capítulo 4, porque ninguém fica de pé diante da glória do Senhor. O que acontece? O Senhor olha para Ezequiel e fala bem assim: filho do homem, levanta, levanta, porque eu vou falar com você. E vai dizer na palavra que um espírito entrou em Ezequiel e colocou ele de pé, porque Deus não fala com ninguém deitado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus não fala com ninguém deitado, Deus não fala com ninguém caído. Até então, para você andar, você tem que se levantar. Para você lutar, você tem que se levantar. Ontem Charles pregou aqui Elias, né? Toma, Elias, come, bebe, levanta, Elias. Que a única coisa que corre deitado é chuva. Olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim: hoje o Senhor vai falar com você. Isso. Um espírito vai entrar em você e você vai ficar de pé, aleluia. Ezequiel, ele fica de pé porque um espírito entrou nele. O que isso quer dizer para mim, Ninha? Você só vai conseguir ficar de pé diante das lutas espirituais se você deixar o Espírito entrar em você, Ninha. Porque eu não estou falando de coisa natural, não estou falando de você trabalhar para você juntar dinheiro, para você conseguir comprar carro. Não ocupa o Senhor pedindo carro, não. Não ocupa o Senhor pedindo fazenda com piscina, não, porque isso tudo é daqui da terra. Deus, ele é do céu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você está entendendo o que o barbudo está falando? Ressuscitados em Cristo, buscai as coisas do alto. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: para de viver o natural. O natural você pode fazer. Comece a viver o espiritual. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do barro, sim ou não? Mas os bichos que são da água, Deus, Ele criou o bicho só da água. Quando Deus criou o bicho do céu, criou o bicho só do céu. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou da terra. Mas depois Ele soprou, você tem um sopro do céu. Então você é da terra, mas você também é do... Não ouvi, é do céu, você é de Deus. Então nós precisamos viver as coisas da terra, sim ou não? Mas nunca deixar de viver as coisas da tua pátria celeste, daquilo que você foi criado também, do sopro de Deus. Como se Deus falasse para Ezequiel: é hora de parar de viver o natural e começar a viver o sobrenatural. E quando o Espírito entrou em Ezequiel, que ele se colocou de pé, o que é que disse o Senhor? O Senhor pegou o rolo, pegou o pergaminho, ou seja, pegou para nós hoje a palavra, e disse para Ezequiel: agora toma, Ezequiel, come o rolo, Ezequiel, come a palavra, Ezequiel, agora vai e fala, Ezequiel. Toda libertação daquele povo, todo acreditar daquele povo dependia da pregação de Ezequiel, da palavra pregada da boca de Ezequiel. Ou seja, não se fala daquilo que eu não conheço. Vai dizer a palavra que Ezequiel comeu o rolo. Ele comeu a palavra e disse que era doce, feito mel. E Deus disse: agora vai, Ezequiel, começa a profetizar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: como é seu nome? Agora usa o nome dela e fala: agora vai, fulano, e começa a profetizar. A igreja vai me dizer que se lá fora, as pessoas que estão lá fora, perdidas, se elas forem para o inferno, sabe de quem é a culpa? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: é sua.
Porque você ouviu e você não anunciou, não teve coragem de profetizar. Ficou para você? Só para você? Vai salvar só você? Foram 70 anos de cativeiro. Deus chamou um homem, todo profeta, ele tinha sonho de oferecer o perfume do templo. Ele tinha sonho de fazer o sacrifício do templo, para ele chegar assim no meio do povo e dizer bem assim: o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o El Elyon, perdoou nossos pecados. Mas ele nunca fez isso, ele morreu apaixonado. Porque ele não fez isso, porque ele estava preso a 1000 quilômetros de casa. E ele se levanta e ele começa a pregar no cativeiro. Primeira visão de Israel, de Ezequiel, foi o trono de Deus, a glória de Deus. Segunda visão de Ezequiel, Deus deu a visão de Ezequiel de abominações no templo. Em Israel, o Senhor mostra a Ezequiel, israelitas adorando falsos deuses dentro do templo de Deus. Sucote, Menote, Nerguel, Azima, Nebás, Tartaque, Baal, Dagon, tinha para você escolher. Deus, ele vê aquilo e Deus fica contrariado. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúmes de você. Deus tinha ciúme do seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Deus, ele tem ciúmes de você. E Deus não divide você com ninguém. Deus não divide você com falsos deuses. Deus não quer que você adore ninguém. Terceira visão de Ezequiel.